Muito bem, estamos recebendo aqui o senador, agora senador em exercício, é assim que fala? É. Senador em exercício, Mauro Carvalho. Mauro que é conhecido como secretário-chefe da Casa Civil de Mato Grosso e assumiu agora o Senado por 4 meses na vaga de Wellington Fagundes, que se licenciou para tratamento de saúde, né? 121 dias. 121 dias, enfim, vai ficar 4 meses no Senado. E tem muita coisa para fazer, né, senador Mauro Carvalho? Bem-vindo ao Conexão Poder, agora como senador. Você já veio várias vezes como secretário. Isso. E eu já começo falando de reforma tributária, que é um tema polêmico. Eu me lembro que você falou que era uma reforma Robin Hood, né? Ao avesso, porque tira de pobre para dar para rico. E o negócio foi aprovado a toque de caixa. E no Senado, como é que vai ser isso? Bom, estou muito feliz de estar hoje aqui no Conexão Poder, mais uma vez. Ana, André, todos aqui que nos acompanham, Carol. Primeiro agradecer ao senador Wellington Fagundes pela sua confiança, por esse desprendimento, apesar de ele ter se licenciado para fazer um tratamento de saúde, deverá passar por 2 cirurgias nos ombros, lado direito e lado esquerdo, mas eu agradeço muito ao senador Wellington por me dar essa oportunidade e ao governador Mauro Mendes e à primeira-dama Virgínia, que foram as pessoas responsáveis por me colocar na vida pública, né? Foi as pessoas que confiaram no meu trabalho, na minha lealdade, e me deram essa oportunidade de ficar... Você veio do mercado privado. Exatamente, ficar mais de 4 anos e bati todos os recordes, né, André? Porque desde a divisão do Estado, a média de pessoas, de secretários que permaneceram na Casa Civil foi uma média de menos de 1 ano. O recordista era Maurício Magalhães, mas eu consegui superar o Maurício nessa minha gestão ali, ao lado do governador Mauro Mendes, da primeira-dama Virgínia. Mas, André, a reforma no Senado, ela não vai realmente ser da forma que foi na Câmara Federal. Todo o tempo que ela ficou dentro da Câmara Federal foi, acho que a Câmara conseguiu bater todos os recordes com relação a essa reforma. Primeiro que o texto, as pessoas, os deputados federais, a maioria deles acabaram vendo o texto ali no final, né? Naquele dia mesmo que tiveram acesso. No dia da votação, né? No dia da votação. Então, com 7 bi na conta, rapaz, os caras já a bagaça vai, né, cara? A bagaça vai embora. O governador Mauro Mendes, eu acompanhei em várias reuniões em Brasília, junto com o secretário Rogério Galo, nessas incursões de colocar realmente os anseios de Mato Grosso, que nós tivemos muitas conquistas ao longo dos anos e não podemos perder isso mais. O Estado está em pleno desenvolvimento, carente de investimentos na infraestrutura, na saúde. Muita coisa melhorou na gestão do governador Mauro Mendes, mas tem muita coisa ainda para ser melhorada. Nós temos um estado de dimensão continental, 3 estados de São Paulo cabem no estado de Mato Grosso. Então nós precisamos de recursos. E o deputado Fábio Garcia, na época, hoje secretário da Casa Civil, fez um trabalho gigante, ali inserindo o texto, contemplando o FETAB e isentando a cesta básica dos impostos. Mas o FETAB não entra nessa reforma, o FETAB fica no Estado. Não, ele continua sendo por um período até 2043. Acho que esse foi o principal ponto que fez com que o governador reavaliasse a posição e começasse a dar apoio a essa reforma. Ele não queria também, não. Ainda. Não temos o FETAB continua com a Cifra, é isso? Hein? O FETAB continua lá com a Cifra, a gestão dele. Para infraestrutura e habitação. Mas ele não estava na reforma, né? Ele foi incluso depois. E a desoneração da cesta básica também, que foi um item muito grande aí. Agora, é um avanço? É um avanço. Vencemos uma batalha, mas não vencemos a guerra. Nós temos ainda muita coisa para ser feita no Senado, muitas melhorias a serem feitas no Senado. A gente começa... Por exemplo, senador. Prestadores de serviço, profissionais liberais. Rapaz, o cara que dirige Uber, moço. O cara que entrega iFood, se fude, né? É isso aí. Literalmente se fude. Então, como é que fica o advogado? Como é que fica o médico? Como é que fica a oficina mecânica? Então, esses prestadores de serviço, esses profissionais liberais, o aumento da carga tributária desses segmentos, e eles não tiveram a oportunidade de ser ouvidos dentro da Câmara Federal. E o que o Senado tem que fazer nesse momento é realmente ouvir todos esses segmentos da sociedade. Porque os grandes são bem representados no Senado. Agora, quem está lá falando sobre a classe trabalhadora? Quem está lá falando sobre a classe média?
Quem está lá falando sobre o micro, o pequeno e o médio empresário? Essas pessoas precisam ser ouvidas. Nós temos que entender exatamente quais os impactos que esses impostos gerarão na vida dessas pessoas. E o pior de tudo, cadê os números? Ninguém tem acesso aos números. Quanto nós arrecadamos hoje? Quanto nós queremos arrecadar com essa nova reforma tributária? Então, esses números não foram apresentados. Lógico que o governo federal tem esses números, mas ninguém teve acesso a eles. Nós temos que entender isso. E o Senado, por ser uma casa igualitária, ali sim é um ambiente favorável para escutar todos os segmentos da sociedade sem afogadilho. Mas o que faz o senhor acreditar que no Senado vai ser diferente? A minha pergunta é porque o governo tem total interesse nessa reforma e foi o texto que eles defenderam, né? Essa proposta, esse texto que foi votado na Câmara. No Senado, o atual governo federal, ele tem maioria. Né? É uma casa que tem uma relação até melhor com o governo Lula do que a Câmara, que elegeu um número maior de deputados de oposição. E tem o PL aí, que tem uma das maiores bancadas, mais de 90 deputados federais. Boa parte do PL já fez o L também, né? Então... Acho que 20 deputados do PL acabaram votando a favor da reforma. Mas o que faz o senhor acreditar que no Senado vai ser diferente? Porque a gente sabe que tem o governo patrola, né? Ana, nós temos 8 deputados federais. O estado de São Paulo tem mais de 70 deputados federais. No Senado, nós temos 3 senadores. O estado de São Paulo 3 senadores. 3 senadores. Lembrando que São Paulo é o estado que mais defendeu essa reforma, porque ele é muito beneficiado, né? Muito beneficiado. O Senado é o cemitério, né? É onde todo mundo fica igual. Né? Exatamente. É um Ali cemitério. todos são iguais. Então ali está todo mundo igual. É isso aí. E aí o que eu vejo é o seguinte: os estados que fazem parte do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste são os estados mais prejudicados. Será que esses senadores vão votar contra o seu povo, contra a população do seu estado, se a reforma for concluída da forma que está hoje? Não vão votar. Mesmo tendo o governo federal uma relação muito melhor no Senado do que na Câmara. Porque os senadores vão conversar com seus governadores, com seus deputados estaduais, prefeitos, vereadores, vão escutar os segmentos da sociedade no seu estado e vão ver os impactos que essa reforma vai causar. Então, com certeza, esses senadores, apesar de ter essa relação amistosa com o governo federal, mas ele, acima de tudo, ele vai avaliar o impacto no seu estado. E ali no Senado, eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. E ali no Senado, realmente vai ser a hora que as pessoas terão oportunidade de colocar os problemas da reforma tributária, as sugestões de ajustes para ser feito nesse texto. E nós temos que lembrar que qualquer mudança que haja nesse texto, ele volta de novo para a Câmara Federal. Né? Aí ter uma começa outra tudo votação. de novo. Aí Ou depois seja, volta de novo. talvez esse ano... Aí mais 7,5 para aprovar. Então não Eu acho que existe a possibilidade. 2023... O que eu vejo é o seguinte, não existe a possibilidade desse texto no Senado não ser modificado. Então, com certeza, ele deverá voltar para a Câmara Federal. Né? Então, esse ambiente, eu vejo um ambiente muito favorável no Senado Federal para as discussões equilibradas, democráticas e transparentes. Então, acho que essa igualdade que passa a ter todos os estados da federação no Senado é um ambiente propício para esses ajustes tão necessários na reforma tributária. O senhor acha que houve algum prejuízo político para o governador Mauro Mendes, por ter defendido, batido tanto nessa questão da reforma, né, nesse texto que tinha sido apresentado e depois voltado atrás? E a gente sabe as explicações, aí entrou o FETAB, a questão da cesta básica, mas o senhor avalia que houve um prejuízo aí por ele ter defendido depois a reforma e aí deputados ligados a ele, né, como o deputado Fábio Garcia, votado favorável? Como eu falei no início da entrevista, não é motivo para comemorar. Nós não temos que comemorar essas mudanças gigantes que o deputado Fábio Garcia conseguiu na última hora ali no texto. Porque a reforma ainda tem muitos problemas a serem resolvidos. Né? Então é isso que o governador colocou para a sociedade. Olha,
conseguimos manter o FETAB, vamos continuar fazendo nossos investimentos em habitação, em infraestrutura, conseguimos desonerar a cesta básica, só que nós temos um dever de casa grande no Senado. Então não temos que comemorar o que aconteceu. Nós temos sim que manter isso no Senado Federal, é o primeiro passo, né? Manter o FETAB no Senado Federal e manter a desoneração da cesta básica. E ter outras discussões que também têm grandes impactos no estado de Mato Grosso, principalmente no setor da indústria e do comércio. Tá, eu quero voltar a 2 casas ainda, Ana Carla. Você pode voltar até 5. É o dono do negócio. Para, programa você é seu. sócia, você é sócia. Sobre a questão dos motoristas de aplicativo, entregadores que eu falei, né, que vão se fundir, vão mesmo, né? O que vai mudar no Senado em relação a esses caras? Porque quem paga 1% vai pagar 25%. A meu ver, isso também já não pergunta para o senhor, a meu ver não, para seu ver. Já não é uma forma do governo Lula forçar uma barra nessa situação desses profissionais que ele bate desde a campanha eleitoral, que é um trabalho escravo e que deveriam ser tratados como trabalhadores com carteira assinada? Não é uma forma de tentar forçar essas empresas a esses caras, ou a esses caras brigarem com as empresas para ter carteira assinada e não ficar pagando 25% de uma nota que vai ter que emitir? Olha, André, essa é uma discussão. Eu acho que a reforma trabalhista nossa, que foi feita e a gente tem que parabenizar no passado, ela tem muitos pontos ainda negativos, né? Então ela tem que ser discutida. E o que eu falei também na minha posse, nós estamos discutindo a reforma tributária, a receita da União, do governo federal, dos estados e municípios. Cadê a discussão da reforma administrativa? Eu acho que ela deveria caminhar lado a lado. Lado a lado, da mesma forma ou até que mesmo o governador antes, né? Mauro Mendes teve a coragem Exato. de fazer aqui no estado de Mato Grosso. Vocês vão se lembrar, em janeiro de 2019, os projetos de leis que foram encaminhados para a Assembleia Legislativa. E ele apanhou muito, inclusive, na Apanhou época, né? muito, só que aquilo ali, Ana, deu um norte para a gestão do governador Mauro Verdade. Mendes. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos o dever de casa, enxugamos a máquina, diminuímos secretarias, revisitamos todos os contratos, sem exceção do governo. Carros da Polícia Militar de R$ 6.800 caiu para R$ 3.600. Todos os aluguéis. Então, contratos de ar-condicionado foram revistos, né, de manutenção de ar-condicionado. Então, nós economizamos muito com a máquina pública e depois conversamos com o comércio, com a indústria e com o agronegócio. Agora, essa reforma, ela só trata da receita. Eu não tenho visto ninguém falar do tamanho da máquina pública, do quanto nós podemos reduzir o custo da máquina pública federal, estadual e municipal. Porque é muito simples, né? Vamos tratar da nossa receita. Quanto que eu vou faturar aqui? Só quero dinheiro. Minha despesa aqui, essa despesa deixa de lado. Eu vou criar a despesa que eu quiser, eu vou contratar quem eu quiser. Porque vai ter dinheiro. Não tem cabimento isso. Então, isso que o governador Mauro Mendes fez no estado de Mato Grosso deveria servir de exemplo para o resto do país. Então, quando você fala desses profissionais liberais, de motoristas de aplicativo, tudo, tem uma série de coisas que nós temos que rever. Nós temos países desenvolvidos que a relação do empregador com o empregado é totalmente diferente, Sim. é uma relação única. Sim. Né? Você assina se você quer, se você não quiser, não você tem não justiça assina, do trabalho para né? encher o saco. Né? Nós Só no estamos Brasil que tem isso. Daí nós estamos vivendo... Só tem no Brasil isso. Só. E nós estamos vivendo no Mato Grosso uma época espetacular, que nós temos que vibrar muito com esse momento que nós estamos praticamente com emprego pleno nesse estado. Nas minhas empresas, André, eu tenho em média, se você ligar lá agora no Departamento Pessoal de Recursos Humanos... Discol. Agora é o Grupo Vias, né? Não é mais Grupo Discol. Vias, não. A Discol faz Eu lembro parte da Discol. também. A Discol também faz Como é que chama lá? É o Grupo Vias. Grupo Vias. Fatura depois dele aí, tá, Maera? Não tem problema. Mas aí é o seguinte... Se você ligar no Recursos Humanos hoje, vai ter no mínimo 80 vagas em aberto. E isso Porque vai você no não ano tem inteiro. profissional para suprir aquela vaga. Muitas vezes é qualificação. A gente passa por isso Entendeu? aqui. Né? O governo está fazendo um grande programa de qualificação, mais de 50
1.000 pessoas inscritas para qualificar essa mão de obra no Estado. Não Nós falta trabalho, perdemos falta a mão de obra, imigração. exatamente isso. Você veio para cá quando, André? 89. Então, essa imigração da década de 70 e 80, ela diminuiu muito. Diminuiu. Claro. Diminuiu muito. Então as pessoas vinham muito para o Mato Grosso. Isso foi extremamente importante para o desenvolvimento e para o crescimento desse estado. Só que essa imigração diminuiu. Agora, como nós vamos continuar motivando, incentivando essas pessoas para continuar vindo para Mato Grosso? Nós somos um estado de dimensões continentais com 3.700.000 habitantes. A Grande Campinas, é um bairro de São Paulo. A Grande Campinas tem mais habitantes do que o estado de Mato Grosso todos, distribuído em 141 municípios. Então, como eu vou motivar essas pessoas a virem para cá? Como que eu vou motivar os empreendedores, os empresários a vir para investir no Mato Grosso? Então, nós temos que ter um diferencial grande Estrutura, emprego, nessa reforma tributária. investimento. Nós temos que tratar de um diferencial de alíquota para continuar a competitividade do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste. Vai ser uma briga grande. Vai ser uma discussão muito maiores, grande, né? Mas é uma competição desleal, Ana. Como é que eu vou competir com o Sul e Sudeste? Ele está do lado dos portos. Ele tem uma logística consolidada. Exato. Ele tem uma energia elétrica, no Sul e Sudeste, uma das mais baratas do país. Não tem. Ele tem a manutenção do seu parque industrial, ele liga, o técnico está em meia hora, está na porta da indústria dele, na porta do comércio dele. Você só vai convencer o cara a vir para cá se tiver incentivo fiscal. E aqui? E aqui, como é que nós fazemos? A máquina quebra aqui tem que esperar o cara vir de São Paulo. Olha, essa semana não dá, eu só vou poder daqui a 15 dias, eu tenho outros compromissos que eu assumi aqui. Tudo isso tem que ser levado em consideração, porque senão o que vai acontecer? Nós vamos continuar incentivando a reindustrialização do Sul e do Sudeste, em detrimento mandando matéria-prima e comprando de volta o que está industrializado. Não vai industrializar nunca. Não agrega valor no agronegócio. Né? A gente tem outro problema nessa reforma tributária, você falou reforma administrativa, eu fiquei com ela na cabeça, que é a questão do Conselho Federativo, né, que pode deixar um estado como Mato Grosso em desvantagem com relação a São Paulo, Rio, Minas. E o Conselho acaba com o pacto, é isso? Não, mas o Conselho que vai... não acaba, mas ele que vai definir aonde, de forma simples, né? Ele vai definir aonde vão ser os investimentos, para onde o recurso vai. É isso, senador? Basicamente, mas Mato Grosso vai ficar prejudicado? Esse conselho, eu preciso entender ele melhor, porque foi mudado os critérios. Pois é, várias vezes, inclusive. Faltando, assim, 1 minuto para votar a reforma. Né? E esses critérios que foram colocados no conselho acabaram trazendo grandes vantagens para São Paulo, principalmente, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Né? São os maiores estados. Então, são os maiores estados, inclusive em população, né? Não só em receita, mas também em população. Esse critério que colocou, populacional ali, traz uma desigualdade muito grande. Se esses 3 estados falarem não, nunca mais vai ser nada aprovado no Brasil. Né? Então... É por isso que o Tarcísio foi lá, abraçou a Haddad, vem cá, Haddad, né? Caso de amor antigo, né? Viu, André? O que a gente não tem bobo nisso, né? Senador, não tem bobo nem bonzinho, tem interesse, não tem amigo, tem interesse. Ninguém chegou onde chegou, simplesmente. Agora, nós moramos num estado, nós temos aqui 3 biomas, sim, né? E nós temos grandes diferenças sociais ainda. Amazônia, Pantanal e Cerrado, para quem não entendeu o que ele falou. Tá? Mas nós temos ainda grandes diferenças sociais. Onde está inserido o agro, BR-163, região de Primavera, é muito bom você ver grande desenvolvimento, mas você tem regiões ainda... Lá no corredor da fome, lá para... você complicado. Tem regiões ainda... Isso daí, você pega Pochorel, que está entre Rondonópolis e Primavera do Leste. Né? Então, esse desequilíbrio social, ali, né? nós temos que ser contemplados. Alguns governadores disseram, mas também aqui... No estado de São Paulo também tem muito pobre. Tem muitas pessoas que são menos favorecidas aqui. Lógico, pelo proporcional... Quase 50 milhões de habitantes. A quantidade de habitantes que ele tem. Agora vamos ver proporcionalmente as dificuldades que nós temos aqui. Então, se essa reforma tributária for aprovada no Senado do jeito que ela está,
nós vamos continuar com os estados desenvolvidos e os estados que estão em desenvolvimento simplesmente vão parar. Estagnado. Vão ser estagnados. Que é o nosso caso. O senhor acha que, o senhor defende que essa história do conselho, ela pode Ela tem que ser rediscutida. ou pode acabar com essa proposta? Também Ou você acha que é pode, necessário porque tem senadores, conselho? então, que estão debatendo muito o seguinte, acabou realmente, então, a federação? Quer dizer que voltamos ao Estado unitário? Pois é. Então tem muitos senadores falando isso daí. Nós temos que entender melhor esse conselho, se realmente tem pessoas que são favoráveis. Agora, quais são os ajustes que nós temos que fazer nesse conselho? Quais são os critérios que nós teremos que ter nesse conselho para que todos os estados também tenham a voz nesse conselho? Que equilíbrio que nós temos. E o mais importante é o critério que vai ser adotado no conselho. Tá, mas qual é a função desse conselho especificamente? Quer dizer, não acontece nada se o conselho não aprovar, é isso? Vai tanto para o Mato Grosso. Não, eu não quero que vá esse recurso para lá, então não vai. O recurso é repassado para o conselho, esse conselho que Que repassa o recurso. para os Ok. estados e municípios. Entendi. É, Tá, mas não qualquer vai coisa, acontecer como não. Qualquer coisa que a gente vá fazer, que venha uma grande indústria para o Mato Grosso e nós queremos discutir alguma coisa para realmente dar uma condição para Vou essa dar um incentivo empresa. fiscal, vou zerar o imposto Não dele por incentivo, 10 anos. algum tipo Lá de coisa não vai deixar. tem que ser discutido nesse entendi. conselho. O conselho não aprovou, Não vem não indústria vem para para cá. cá. Na verdade, É porque você vai falar, Entendeu? vai trazer a indústria que vai fabricar acho sapato que aqui. esse- Eu vou trazer uma Aí você indústria vai de zerar, tratores para você cá. vai zerar o imposto do cara por 10 anos. Vou trazer Aí uma- o conselho fala assim, não, mas cadê o nosso? Isso daí. Vou trazer Vamos uma ficar indústria sem de nada? tratores. eu posso pra até cá. mudar de opinião, mas eu acho que nesse momento o Aprova. conselho não tem essa necessidade de ter esse conselho, né? Você tem outros. E não acaba acontecendo como é no O governador na Lei Caiado Candir, é por exemplo? 100% contra Eu esse sei. conselho. Total. E ele acha que ele tem suas razões, que os governadores que foram eleitos democraticamente pelo Tem povo que gerir o perdem a dinheiro, sua autonomia. perde a autonomia, vai virar um É. despachante. Entendeu? Quer dizer que o Senado, você tem a Câmara, Virou um despachante. Você tem outras. e esse conselho, Virou um síndico do Estado, mais nada. esse conselho vai ser formado por técnicos. Não vai ser formado por rapaz, representantes de cada eleitos pelo povo. Aí não. Então, sabe, é um negócio que nós temos que tomar muito cuidado. Mas muito Mas no cuidado Senado não dá para pra- os governadores e Não Não dá prefeitos pra não corte rápido, perder- Pode faca não. tramontina, Tudo isso cortar daí e vai ser discutido. acabou o negócio? Tudo isso vai ser Porque senão discutido acontece como na Lei Candir. O Estado vai ficar de pires na mão todo O ano tempo pedindo inteiro. a compensação. o tempo inteiro. E aí Não é vem o um Estado, ano, no outro ano não vem. E os municípios? Os municípios, e aí como é que faz? Num ano não é vem os fácil. 400 pau, no outro ano não vem nada. É. Lembra disso? Como é que é? Ainda tá assim, né? Até Fica hoje, lá, tem municípios, sabe? Pô, até hoje tem municípios a receber da Lei Candir. Se São Paulo tiver um peso maior que Mato Grosso dentro do Conselho, é óbvio que Ele não vai aprovar o desenvolvimento de Mato Grosso vai ficar Não vai travado. aprovar nada. Ai, claro. Agora, eu sou um empresário em qualquer canto desse planeta. Quero vir para o Brasil. Onde é que eu vou montar a minha empresa? Onde que tem fica o porto estrutura. mais próximo? Vou montar em São Onde Paulo, fica- tem Santos tem ali. sentido, Acabou. Entendeu? Se nenhum estado, se ninguém tiver incentivo nesse país, Ana, eu vou montar uma indústria que eu vou colocar todo o onde está a minha matéria-prima, né? Que eu vou industrializar. Onde está o meu consumidor local? Onde está os portos para mim fazer as exportações? Como que está a logística? Como está a mão de obra? Onde que eu vou contratar essas pessoas? Eu vou fazer uma série de avaliações e vou avaliar onde é que eu vou me instalar. Com certeza, Mato Então, Grosso tá fora com certeza, dessa- nós temos uma desvantagem muito grande Muita. em relação aos estados do Sul e Sudeste. Não é Mato Grosso, não. É o Centro-Oeste, o Norte e o Nordeste. Verdade. Nossa, Vamos lá. é muita coisa para muita coisa. a gente ficar É muita coisa. tentando digerir, né? Lembrando que esse texto chegou, acho que chegou no Senado já, né? Ou já foi apresentado, Vai ser apresentado agora, no depois Senado do dia 1º. depois do recesso, né? E que ninguém sabe exatamente, os senadores ainda, como é que ficou o texto final, né? Aprovado. O presidente da ProSoja esteve aqui ontem, né? Aí Fernando. ele falou, cara, isso é coisa de comunista. E aí, cara? Tem essa percepção lá no Senado também? Alguns Percepção, pares porque, olha lá só, vou te pensam dessa citar mesma exemplo, forma? por exemplo, a Vale do Rio Doce, que teve um ano Os caras são totalmente contra o pessoal da um ano ProSoja. espetacular o ano passado,
Ela teve de lucro 95 bilhões de reais. Como que está hoje a reforma? Todos os impostos dos insumos da Vale, além de ela não pagar nada, porque ela exporta, toda essa cadeia de insumos, ela passa a ter crédito. Aí no final do mês, você tem que fazer um Pix para a Vale, para ela receber todos esses créditos oriundos da cadeia produtiva dela. Então ela sai de 95 bi, eu não sei a conta correta, mas pode ir para 100 bi, para 110 bi, para 120 bi, porque ela, além de não pagar nada, ela recupera os impostos de todo mundo da cadeia. Ora, por que eu preciso dar esse crédito para a Vale? Eu prefiro, e no agronegócio é a mesma coisa. Então eu gostaria que esses créditos ficassem para a cadeia de insumo e não para a Vale que vai exportar. Então qualquer empresa exportadora, ela passa a ter crédito de toda a sua cadeia que está abaixo dela. E no caso do agro é a mesma coisa. A Vale então o que eu quero? Basicamente, o que eu acho que seria justo? Espera aí, tem o crédito? Tem. Eu vou deixar com o produtor rural. Por que eu vou dar para o exportador? Não faz sentido eu dar para o exportador. Porque quem gerou emprego, quem estava na terra, quem estava de sol a sol, desbravando com a sua família, com calo na mão, é o cara que está no campo. Esse cara tem que ser privilegiado. Esse cara nós temos que incentivar ele, tanto na agricultura familiar, como na agricultura normal, pequeno, médio, grande, a ele continuar produzindo mais, gerando mais emprego, mais renda. Então eu quero privilegiar esta pessoa. Então é essa discussão que nós vamos ter no Senado também. Aí vão falar assim, ele está defendendo os barões do agro. Não, eu não estou. Eu estou defendendo, e eu defendo, André, com unhas e dentes, independente do seu tamanho. Pode ser grande, pode ser barão, médio, pequeno e agricultura. Eu vou defender o agro do Mato Grosso com unhas e dentes. Tá certo. Vou defender sempre, independente do tamanho. Porque sempre vem essa conversa de populista de falar de barão e de falar, tem que taxar o agro. Não, e outra coisa, André. Tem que taxar o agro. Tem Mato que taxar o Grosso agro. não é composto, o agronegócio mato-grossense, brasileiro, não é composto de grandes empresários, né, dos barões, é do pequeno e médio produtor. Exatamente. Então, assim, aí fica aquela... A ProSoja, se não me engano, o Fernando esteve aqui ontem, eu não sei se é 9 mil ou 20 mil associados. Entendeu? Esses associados... Não são 9 mil barões, muito né? maior. São 2 ou 3 barões, o resto é... Meu amigo, esses bagual, como diz lá no associados, sul. se juntar todos eles, são inúmeras vezes maior do que os grandes. Não tem Agora, me admira, o que me admira é o nosso ministro da Agricultura, o ex-vice-governador o Fávaro, está apoiando isso. O Fávaro cansou de vir aqui no Conexão, né, Ana Carla? Eu me lembro de uma aspas dele, que eu perguntei se ele tinha um pau de tocar gado, né, porque ele era um mega empresário do setor. E se ele era a favor de taxar o agro. Ele falou, se taxar vai matar a galinha dos ovos de ouro do Estado. E agora? O que mudou? Fez o L e fala. O senhor numa saia justa aí, Fez senador. o L. Chama ele aqui de novo, É. cada um responde pelos seus atos. Queria que você analisasse Eu vou responder pelo essa Fávaro dicotomia da coisa toda aí. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Mas chama o aí. Fávaro aqui, faz essa pergunta. Fávaro pra está ele. convidado para vir aqui explicar, tá, Fávaro? Será que ele tem coragem? Fez, né, Fávaro? Vai, Ana Vamos Carla. lá. Não, e a sua atuação no Senado, né? O senhor é de um partido que é o União Brasil, está na base do governo Lula, tem uma independência, melhor dizendo aí, porque apesar de ter ministério, o União tem com esse discurso de independência, mas e qual vai ser a atuação do senador Mauro Carvalho? Ele vai ser oposição ou situação ao governo Lula? Não faz. Começou agora a piorar um pouquinho essa conversa, né? senador? Tranquilo, super tranquilo. Não faz o melhor Ô, Carol, sentido. fala aí, ó, tá na hora da reunião, vamos embora. Não faz o menor sentido eu ser oposição ou ser governo. Né, eu estou ali, não estou ali numa maratona de 40 quilômetros, eu estou numa corrida de 100 metros. Então eu tenho que ver ali o que é melhor para o meu estado, independente da posição do governo. Se o governo está encaminhando para o Senado aquilo que é melhor para o meu estado e para o meu país, com certeza eu vou votar favorável. Não faz o menor sentido ser oposição por oposição.
Não entra isso na cabeça. Eu vou votar de acordo com a minha consciência, com os meus valores éticos e morais, sempre pensando no estado de Mato Grosso e no Brasil. Eu nunca fiz política, apesar de pouco tempo, eu nunca fiz política pensando no meu umbigo ou pensando em mim. Basta dizer que eu virei suplente de senador também no último segundo. Verdade. Né? Porque toda a minha construção, junto na coordenação da campanha do governador Mauro Mendes, é para ter um palanque aberto. Eu sempre fui favorável ao palanque aberto, onde seria contemplado o Neri, a Natasha e o Wellington. Se houvesse o palanque aberto, as chapas dos três teriam que ser puras. Eu sou filiado à União Brasil, eu não seria candidato a suplente de senador nunca. Então eu não vou para o Senado, se eu não tive isso para tentar fazer alguma coisa, não, eu vou ter esse projeto de vida, eu faço política de grupo e faço política pensando no cidadão matogrossense. E é essa atitude que eu terei no Senado Federal, vendo o que é melhor para o meu estado, vendo o que é o melhor para o meu país. E é isso que eu vou fazer, independente se a minha votação é a favor ou contra o governo. Vou respeitar os líderes do União Brasil, vou respeitar o meu partido, mas eu vou ter minha opinião. Mesmo que a determinação do partido seja vota contra. Se André, você, na sua cabeça, achar que o negócio é legal, você vota, por favor. Se vem uma decisão do partido para votar contra, pode ter certeza, se eu for votar a favor, eu vou ter argumentos suficientes para mostrar ali naquele momento que eu estou votando para o melhor para o meu estado e melhor para o meu país. E vou votar com a minha consciência. Porque ser contra por ser contra é coisa de Isso petista, daí, não vamos tem, falar a verdade. Né? Faz o menor sentido. É coisa de petista isso, né? Não, eu sou contra. O PT votou contra o Plano Real, gente, pelo amor de Deus. Por que não? Vai acabar com a inflação, vai melhorar o país. Não, vamos votar contra porque senão vai favorecer o governo. Aí a gente se ferra no próximo. Não dá, você está coberto de razão. Obrigado. Agora me explica uma coisa, o Jaime disse o seguinte, que quando a reforma chegar no Senado, vocês vão empinar a carroça. O que é isso? Bom, tenho que agradecer aqui muito o senador Jaime Campos, que ele foi um abre-alas para mim ali no Senado. Ele usa umas metáforas. O que é isso que ele quer dizer? Sei que no dicionário. Apresentando vários senadores, ele e o senador Wellington foram gigantes ali comigo. Só tenho que agradecer muito ao Jaime e ao Wellington aí. Exatamente o que eu venho falando desde o início da entrevista. Nós tivemos uma reunião essa semana com a presidência e toda a diretoria da OAB, discutindo realmente o profissional liberal e discutindo os prestadores de serviço. O senador Jaime, pela sua experiência, pela sua vivência na política e no Senado Federal, tem essa consciência realmente. Ali não vai ser de afogadilho, não vai ser na pressa, vai ser com muita discussão, com muito diálogo, entendendo realmente os impactos dessa reforma tributária, aí sim ela terá um ambiente favorável para aprovação. Caso contrário, André, a gente tem que colocar todas as possibilidades que pode acontecer no Senado, inclusive a não aprovação da reforma. Né? Então essa discussão... Pode acontecer isso, não está negado aqui. isso E acontece daí. O que se fizer isso? Parou. Para tudo. E essa discussão pode perdurar. E tem muitos senadores que é contra a reforma. Tem muitos senadores que é literalmente Você contra é um a deles. reforma. Não, eu não sou contra. Eu sou a favor da simplificação, eu sou a favor da desburocratização, eu sou a favor da reforma. Mas vai simplificar da forma que está sendo feito? Vai, alguma coisa vai. Desde que ela contemple o que eu estou dizendo agora. Entendeu? Então eu sou a favor da reforma tributária. Mas desde que ela seja ajustada, não da forma que ela está hoje. Da forma que se eu estivesse hoje na Câmara Federal, Votaria contra. eu votaria contra a reforma. Mas eu vou trabalhar no Senado, junto com o senador Jaime Campos, junto com a senadora Margarete, para construir um texto e ajustar esses textos para que eu possa votar a favor. Essa construção que nós vamos ter no Senado, para que nós possamos votar a favor da reforma tributária. A gente vê com relação ao governo Mauro Mendes, né? A gente fala de eleição, né? Tão de forma antecipada, mas não tem como não se falar da questão da eleição do ano que vem, eleição municipal. O governo Mauro fez uma mexida agora, o senhor foi para o Senado, o Fábio Garcia assumiu a Casa Civil e dizem, né, o senhor sabe melhor do que eu, nos bastidores da política, que isso é uma forma também de dar impulsionar essa pré-candidatura do Fábio à Prefeitura de Cuiabá, já que existe uma disputa interna dentro do União Brasil entre ele e o presidente da Assembleia, o deputado Eduardo Botelho, para
ver quem que vai ser o candidato do governador Mauro Mendes ano que vem. Então, o senhor acredita, eu quero saber primeiro como está essa construção, né, essa unidade dentro do União com relação à eleição municipal em Cuiabá, e se o senhor acredita que realmente na Casa Civil é possível dar essa visibilidade para o deputado Fábio para que ele se credencie para ser o candidato do grupo político de vocês à Prefeitura de Cuiabá? A visibilidade política ele vai ter, popular eu acho que não. Bom, primeiro que essa mudança, né, Ana, não foi do governo, assim? não. Primeiro que a mudança não foi do governo Mauro Mendes, não foi do governador Mauro Mendes. Essa mudança foi uma consequência da licença que o senador Wellington tirou para tratamento de saúde, da minha necessidade de assumir que eu não iria abrir mão de assumir o Senado. Claro. De ter uma oportunidade dessa tão honrosa, é um privilégio grande de assumir o Senado Federal e representar meu estado num momento tão importante como nós estamos passando agora. Sem dúvida. O cargo de secretário da Casa Civil é o cargo mais próximo do governador, né? É um cargo que você participa de muitas agendas ao lado do governador, você participa da agenda do governador, participa do dia a dia do palácio. É um conselheiro político do E governador. você também, e você acaba interagindo com todos os secretários, empresas e autarquias e com os poderes, né? Com a Assembleia, Tribunal de Contas, com o Judiciário, com o Ministério Público, Defensoria. Então você acaba interagindo com todos os pilares da gestão pública. E você, para ter na Casa Civil, você tem que ter pessoa, muito próxima sua. Você tem que ter uma pessoa de ampla confiança do seu lado, né? Então não tem como o governador, ou Mauro Mendes, ou qualquer governador que for eleito no estado de Mato Grosso, ter alguma pessoa na Casa Civil que ele não tem o mínimo de relação. Alguém indicou e ele conversou com a pessoa, gostou e colocou ali. Não, é o primeiro-ministro, tem que estar... Não vai funcionar, não vai funcionar. O problema é que o Fábio não já vai fez funcionar. esse papel quando o Mauro era prefeito. Ele foi secretário de governo, que é equivalente a secretário da Casa Civil. Mesma coisa. É uma pessoa que é amiga do Mauro Mendes, amiga da família, amigo da Virgínia, então, e da confiança do governador. Então, e defendem, né, as mesmas ideias. Ele né? já foi secretário de governo da prefeitura, é um deputado federal. Qualquer secretário de Estado, se ele quiser, dependendo do perfil de cada um, ele tem visibilidade. Eu sempre quis atuar na Secretaria de Casa Civil de uma forma discreta. Sempre evitei dar entrevistas. Nunca fui uma pessoa de estar em todos os sites, televisões, jornais, rádios, toda semana. Não, eu sempre respeitei. Se eu vou num ambiente público, tá toda a imprensa ali. Pode atender, senador. Não. Pode atender. Ô, governador, dá um tempinho aí. O homem está aqui com a gente. Já Aqui. falando aqui. Onde você está? Ela é prioridade. Mas eu vou no ambiente público, vem a imprensa, peraí, o governador Mauro Mendes está aí, por que eu vou falar? Não vou falar. No meu retorno da Casa Civil, eu conto no dedo os números de entrevistas que eu dei nesse período. Porque eu sempre respeitei a posição do governador e por estar muito próximo dele. Agora, se eu quisesse realmente ter uma projeção ali, é muito fácil. Agora, qualquer secretário pode ter essa projeção. Todo secretário de Estado, todo presidente de empresa, de autarquias, tem assuntos relevantes para serem tratados, para serem comunicados. Então depende do perfil de cada um. Eu não vejo assim que essa projeção que o Fábio vai ter. O Fábio já é um deputado federal. Nós temos que lembrar o seguinte: o Fábio foi o segundo mais votado do estado de Mato Grosso. Ele perdeu para a Rosaneide, que não foi eleita em função do arco de alianças que foi formado com ela. Agora, então, dos eleitos, o Fábio foi o deputado federal mais votado no estado de Mato Grosso. Então ele já tem essa visibilidade. E lembrando que ele está no segundo mandato de deputado federal, né? Então, eu não vejo dessa forma, eu vejo assim, a aproximação que o governador Mauro Mendes tem com o Fábio é muito grande, uma relação de confiança, e é o cenário ideal para o governador ter ao lado dele essa pessoa nesse período de 4 meses. Tá, e o senhor é dirigente do União Brasil. Como é que vai equacionar essa situação aí, Botelho e Fábio? Ana, eu tenho uma visão, primeiro que eu acho totalmente desnecessário essa polarização entre Botelho e Fábio. Né? Não faz sentido isso. O governador Mauro Mendes foi eleito em 2022 e 2018 num arco de alianças.
E tem candidatos dentro do arco de alianças muito competentes e capazes de assumir e de ganhar uma eleição em Cuiabá. Então essa reunião tem que ser ampliada com os outros partidos. Então essa polarização não faz sentido nenhum, ela tem que ser ampliada com os outros partidos, e aí sim, quem é o melhor candidato, quem é a pessoa que realmente vai fazer a diferença na disputa para a Prefeitura de Cuiabá. Porque nós teremos grandes adversários. Então, se esse grupo que está aqui, que elegeu Mauro Mendes em 2022, desunir, essa é a primeira condição para o fracasso. Mas então o senhor está dizendo que pode ser que o União não tenha candidato próprio nessa construção. Olha, aí? A União já se colocou com 2 candidatos. Bons candidatos. Fábio Garcia Competitivos, né? e Botelho. Competitivos, com histórico de serviços prestados. Aqui, se a gente for falar isso, nós vamos até o término da entrevista falando do bem. Mas não dá dos para dois sair aqui. uma chapa pura disso aí? Agora, como André, a política é feita, incluindo as pessoas, não excluindo. Então é isso, a gente tem o PL, que tem o Abílio. Você acha que um dos dois ia Tem aceitar? o MDB, Tem o MDB, tem o republicano com tem o o PP, Diego, tem o PP. Então, o que acontece? Essa discussão tem que ser ampliada. Se realmente o União Brasil reunir o candidato e reunir condições de tudo isso que eu estou dizendo agora, é ótimo. Agora, nós não podemos, esse arco de aliança, não pode ir para uma prefeitura de Cuiabá para perder. E não estou falando só de Cuiabá também. Nós temos, fora Cuiabá, nós temos 140 eleições. Tem Rondonópolis, Entendeu? tem Várzea Grande. Tem Várzea Grande, tem Tangará, tem Sinop, tem Colniza, tem Confresa, tem Araguaína. Nós temos eleições em todos os municípios. Então fica essa concentração aqui, porque Cuiabá, não é só isso, o maior não. colégio eleitoral, a Né? capital, Então, enfim. essa discussão está num tempo errado e ela tem que ser ampliada com o arco de aliança. Essa discussão não é o momento O de ter próprio agora. governador fala, só discuto ano que vem. Eu disse isso ontem, né, na enfim. posse dele. Mas aí, na sua senador, opinião, quem deve ser? Essa discussão que eu acho que tem que ser com todo mundo. Né? Essa discussão ali, eu vou ter uma posição, lógico, no momento correto. Né? No momento correto. Conta só pra mim, que botei eu falo. O candidato, mas o Ninguém candidato fala. do coração do governador é o Fábio Garcia, todo mundo sabe. Muito pela relação de amizade que o Mauro Sim, não tem nem com o como. Fábio. Mas nada impede de ser Botelho também. Nada impede de ser fulano. Uma ciclano, terceira via, ciclano. será que Não não? tem problema nenhum. O que nós temos que ter em mente é que nós não podemos dividir. Nós temos que estar unidos para ganhar a prefeitura, não só de Cuiabá, como no centro. André, O que não, essa o que fala não, do senador o que não, aqui é o que não, furo, o hein? que não pode. Essa história de Sim. não dividir, de conversar com... Ninguém falou isso ainda. Eu sempre é falei, a primeira Ana, vez aqui. todas as entrevistas que eu dei este ano, que foram poucas, mas que me perguntaram sobre Cuiabá, eu fui claro em ter essa posição. E essa posição também eu tive na reunião do partido. Não faz sentido isso agora nesse momento. Nós temos outras prioridades, o foco é outro. Né? A eleição nós vamos discutir no momento correto. O critério seria pesquisa? Pode ser um dos critérios. Se pesquisa ganhasse a eleição, depende, né? olha, Se tiver bem a pesquisa do Fabinho, eu apoio o Fabinho, ele abro mão falou e tal. isso. se pesquisa ganhasse a eleição, nós teríamos cenários bem diferentes no estado de Mato Grosso. Verdade. Né? Então, pesquisa não pode ser o único balizador. Né? São uma série de premissas que você tem que avaliar para escolher o melhor candidato. A pesquisa é uma delas. O que não pode, senador, é o governo apostar de novo no cavalo errado. Exatamente. Que aí vai dar, de novo, Vai dar problema. o que deu na eleição passada. Exatamente. Apostou em 2 cavalos errados, a meu ver. Né? Apostou no França, adoro o França, mas apostou no cavalo errado. E apostou na O Bíblia. Roberto França, E aí é um cavalo Roberto França é um errado. exemplo de pesquisa. Ele estava melhor Enfim. que o Fábio, melhor Muito melhor. É melhor que o Fábio. O Roberto França estava quase 3 vezes melhor que o Fábio. Olha só. Né? Entendeu? Isso 2020, né? Isso Porque daí, estamos então, Então, mas no meio campanha. político, todo mundo sabia que o França não iria decolar. Campanha, André. Porque ele tinha muita rejeição Mas com o a servidor Muitas da vezes prefeitura. uma frase mal colocada sua. Muitas vezes um programa de televisão mal colocado, um discurso seu, uma entrevista. Arrebenta o cara. Pode Abílio- fazer você Abílio se ganhar a queimou eleição. sozinho, é? Isso aí. Mas você pode fazer você tanto ganhar uma eleição, como perder.
O Abílio deu a eleição para o Emanuel. Deixa eu só... Com essa Com situação, certeza. as coisas que ele fez. 2000. Inclusive aqui ele fez uma patifaria, mas está perdoado, viu, Abílio? Já conversamos, tá tudo certo. Ele veio, pediu desculpas e tal. O Abílio, tá tudo certo, cara. Vem aqui também, tá convidado, tá? Afinal de contas, é deputado federal e bem polêmico, né? Ele foi aprontado lá em Brasília, viu? Senador, a eleição de 2026 passa pela 2024? Não, influencia muito. Né? Não é que passa por 24. Cada eleição é a sua eleição. Cada eleição é no seu momento. Mas ela influencia. Né? Se a gente, nessa eleição que nós vamos ter o ano que vem, a gente eleger o maior número de prefeitos, o maior número de vereadores, influencia muito, mas não gera vitória. Vamos deixar claro isso. E Só tendência. nós tivemos só tendência. Nós tivemos aí candidatos, o ano passado, que tinha 2/3 dos prefeitos no início da campanha apoiando o candidato, e esse candidato foi um fracasso na eleição. Então, influencia, existe uma tendência, é excelente o apoio de prefeitos e vereadores em qualquer campanha, é fundamental, mas não é o que define ainda. Não é determinante. Não é determinante. Mas para o candidato é muito importante ele ter o apoio de prefeitos, de vereadores, de deputados estaduais, federais, senadores, de lideranças políticas. É extremamente importante e influencia muito no resultado das eleições. Como é que a gente vai sair daqui falando de 2026 e não perguntar se o governador vai ser candidato ao Senado em 2026? E o governador não está discutindo nem 2024. Mas publicamente, né? Quem vai ser o candidato a governador? Vai ser Pivetta, que é o atual vice, ou vai ser o Wellington Fagundes, que é senador? E aí o Wellington, candidato a governador, pode ser que nós temos 2 Mauros no Senado em 2027? Mauro Mendes e Mauro Só Carvalho? precisa combinar com a população. Combinar com os russos. Mas há Mauros que vem para bem. né? É um exercício de futurologia, senador. Há Mauros que vem para bem? E há malas que vêm de trem. É MC e MMA, né? MC e MMA. É. 2026 tem vários candidatos a governador. E vários candidatos bons a governador. Agora, essa discussão depende de muita coisa que vai acontecer até 2026. Inclusive em 2024. Também em 2024. Agora, é muito difícil, eu não tenho aqui uma bolinha de cristal, uma futurologia aqui para saber quem é o candidato. A gente sabe quem são as pessoas que têm pretensão de disputar a candidatura. O Wellington Agora, tem? O Wellington tem, o Pivetta tem. Você não tem. Nenhuma. Ele é senador, você vai Não. virar governador. Sim, mas, Não, mas não disputar tem. uma eleição para Senado, acho que você não tem isso na não cabeça, tem. né? Eu nunca quis disputar nenhum verdade. tipo de eleição. Verdade. Né? Eu, dentro de um grupo político, surgiu a oportunidade de eu virar suplente de senador. Sim. E eu me honro muito com isso. Sou eternamente agradecido por essa oportunidade. Mas foi uma coisa que aconteceu de momento. Sim. Agora, não temos só esses 2 candidatos. Nós temos vários candidatos de outros partidos, de outras coligações, adversários. E tudo isso vai ser construído no momento correto. E com certeza nós vamos trabalhar, que é o que me preocupa muito. O Estado de Mato Grosso não admite mais o retrocesso. É daqui para frente. Daqui para melhor. Então nós temos que se preocupar muito com a sucessão do governador Mauro Mendes e ter muita responsabilidade para saber quem vai ocupar aquela cadeira para dar continuidade no que nós estamos fazendo e melhorar ainda mais. Mas primeiro é Agora tentar. Voltar, a sociedade não aceita Primeiro é mais. tentar fazer o prefeito. Os prefeitos. Em Os Cuiabá. vereadores. Então, como é que você avalia a gestão do Emanuel? Inclusive tem uma intervenção. Vou te na botar saúde numa aí. saia justa agora aqui. Só para encerrar, viu, Carol? Mais 3 perguntas, igual o Paulo Coelho. Eu avalio como uma gestão totalmente ineficiente, né? Que o que a sociedade espera de todo gestor público é melhoria na sua qualidade de vida. E eu não vejo melhoria da cidade de Cuiabá, não vejo melhoria na saúde, não vejo na educação, não vejo na infraestrutura. Então, qualquer gestor, seja de Cuiabá, do interior, é avaliado pelo aquilo que ele entrega para a sociedade. Então, eu até vou perguntar para você está satisfeito com o que está sendo entregue para você nos últimos
Claro que não. 5 anos. Claro que Ninguém. Entendeu? Ninguém Então, tá. todo mundo acaba fazendo a sua crítica pessoal. Independente de eu estar hoje ocupando o cargo de senador da República, eu moro em Cuiabá, minha família é Cuiabá, minha mulher é cuiabana, filha de Gabriel Novis Neves, né, grande reitor da nossa Universidade Federal. Então, as pessoas estão satisfeitas? Né? Então, se você for bater uma pesquisa, qual a satisfação dessas pessoas? Tem pessoas que estão satisfeitas com a gestão do governador Mauro Mendes, grande maioria está satisfeita. Tem uma minoria que não. Mas você sempre governa para a maioria. Você não governa. Unanimidade não existe na gestão pública. Então, qual que é a maioria? Como que a população de Cuiabá, a maioria da população de Cuiabá avalia a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro? Né? Então, não sou eu que estou falando. Uma nota de 0 a 10 É a sociedade como do está senador. falando. Hã? Uma nota de 0 a 10 do senador. E nem intervenção já é a prova. Já... Eu quero ouvir ele falar uma nota. Fala uma nota, senador. Vamos lá. Você quer criar polêmica. Claro que eu quero criar polêmica. Alô, Nenel. Atenção, hein? Anota Fala, aí, senador, de anota. 0 a 10. Eu disse 3 a 4. 4. Ah, ainda tá tendo Ficou de recuperação, né, Nenel? Tem que fazer uns pontinhos aí pra poder Não, na minha passar. época a recuperação era abaixo de 7, já era recuperação. mas hoje tá Então, facinho o passar meu de ano. parâmetro Na nossa para nota época, é o né? seguinte, acima de 7 você está aprovado. Nota 3, 4 aí reprovou. Reprovou, né, Nenel? Reprovado, lógico. Reprovou, Isso não né, tenha Nel? dúvida nenhuma. Nem Mauro recuperação, Carvalho não. reprova Nenel. Nota Não tem 3. direito nem a Ó, que segunda manchete, hein? Ó, que segunda época. Você tá velho, Não hein, tem cara? nem direito Tá à segunda época. Não é da minha época. Você tá velho, senador. Segunda época. É da minha época da escola. Na minha época já era recuperação. Era da minha época. Falando na sua época, quando você era moleque, soltando pipa lá nas Nações Unidas em Bauru, Nas Nações Unidas em Bauru. você pensou em ser senador alguma vez na sua vida? Olha, você falou um negócio que... E eu morava... Imagina soltar pipa nas Nações Unidas. Eu morava Hoje em não dá, Bauru, na tua época Na dava. Conselheira Antônio Prado, 426, e a Nações Unidas, que era de terra ainda, que ali existia falando, uma naquela feira, época dava, hoje não. a agricultura familiar acontecia ali, estava exatamente a 40 metros da minha casa. Nunca eu pensava, primeiro que eu nunca pensei em vir para Mato Grosso, né? Mas eu nunca pensei, pela formação que eu tive, pela minha formação familiar, nunca foi uma formação política. Não, sempre foi de Não empreendedor. tem ninguém na Nunca família que foi. possa... Nunca, não tem nenhum político na família. Nenhum. Sabe o que é zero? Nem Tanto você- por parte você- de pai. Mas nem você é como parte político, de você, mãe. você não se considera Não, político também. Não. O motivo, eu militei na época da universidade no movimento que era o que cuidava dos eventos, mas na parte. Ah, festeiro. É movimento dos baladeiros. Você vê né? que eu Tá certo. fui. Você vê que eu vim para Mato Grosso para trabalhar no setor de bebida, construir minha empresa no vendo? setor de bebida, sempre cuidando de eventos, entretenimento. Mas sortou pipa lá nas Nações Unidas, ó. Sortou muita Nós não pipa lá. chamávamos de pipa ali em Bauru. Era Papagaio. né? Papagaio. Aqui nem tem aqui fala pandoga, né? Não, aqui fala tudo. Fala tudo. Mas cada um fala de um jeito, né? E não Mas, era enfim. bola de gude em Bauru, era papagaio. búrica. É búrica. Não, Peão. búrica não, burca. Burca, vamos jogar burca. O ia a gente comia. E peão, né? Peão Ó, era- pra quem não conhece, Bauru, Nações Unidas é como se fosse aqui em Cuiabá, a Avenida do CPA. É, isso Hoje mesmo, é tá a desse, avenida dessa principal forma. de Bauru. Na época era um terrão. Né? Hoje está como se fosse a Avenida do CPA, cheia de prédios, cheia de Exatamente. movimento. É a principal Exatamente. avenida da cidade, para quem não conhece. Dá um Google aí que você vai achar. Obrigado, viu, Ana Cara? Tá bom pra senhora? Tá ótimo. Então tá bom. Vou te dar outra caneca. Agora você Opa! põe lá no seu Senado. no Essa seu daqui vai gabinete. lá pro Senado. Mas não com deixa o certeza. Wellington pegar quando ele voltar. Não, de forma Tá bom? nenhuma. Obrigado, André. Obrigado, Ana Carla. Obrigado ao Conexão Poder. Obrigado É ao sempre um Bruno. prazer receber você. Obrigado a todos. Deus nos abençoe. Obrigado, senador. Vai com abraço, Deus. até Um mais. abraço. Obrigado. Tchau, gente. Até a próxima.